Glória a Deus. Tem várias histórias que a gente poderia contar. Na última convocação geracional, aqueles que participaram, a gente contou o testemunho, a nossa história na chegada aqui, principalmente no que diz respeito à paternidade. Mas hoje eu queria contar uma das facetas, uma dos maiores ensinos de paternidade que eu aprendi aqui nessa casa. Eu cheguei aqui antes dos 30 anos, hoje já estamos com 43 aí, avançando, né? Vai passar muito rápido, gente. Mas eu lembro que assim que eu cheguei aqui, encostado ali naquele púlpito ali, teve um dos cultos que eu estava prostrado, mas não prostrado de sujeição a Deus, eu estava prostrado de exaustão, de cansaço, sem uma palavra, sem algo que desse sentido. Eu lembro que o meu pastor, ele pegou na hora no meio do culto, foi lá, tocou em mim e falou: olha, pode levantar a cabeça. Levanta a cabeça porque Deus tem uma palavra para você. E, irmão, eu nunca fui de desistir de desafios, sempre gostei de desafios. Mas quando eu aceitei a chamada de Deus, isso não significava pessoas. Quando eu vim para o Senhor, eu não desisti de desafios, mas de pessoas não. Não funcionava a mesma coisa, desafios e pessoas para mim. Eu nunca tive que perseverar ao ponto de exaurir a minha alma, de entrar em tribulação por causa de alguém. E eu lembro que quando nós começamos aqui a escrever os livros no Mevan e participar tudo, teve os 3 livros que eu creio que muita gente já leu, que é o Curados para Servir, Liderança, Visão e Paternidade. Aqueles livros nós escrevemos juntos, eu e o pastor Luiz, e o de paternidade eu lembro que depois que eu escrevi, um dia eu estava lá na cantina também. Você pensa que é tudo palavra de alegria, irmão? Não, tem palavra que vem para... Eu estava encostado assim, bem na cantina, e o pastor Luiz um dia chegou, ele falou assim: Deus, né, você está falando bastante sobre paternidade. E eu lembro que ele olhou para mim assim: mas Deus vai te ensinar. Deus vai trazer pessoas, filhos, para você aprender. E isso não vai limitar somente a sua casa, porque eu tenho lá na minha casa 2 filhas que eu amo, a Ingrid e a Yasmin. Eu até gostaria que a minha esposa hoje estivesse aqui comigo, mas ela está assim. Nós aprendemos sofrendo, tanto em todas as áreas daquilo que nós falamos sobre paternidade. E como eu falei para vocês, eu nunca fui de correr de desafios, sempre gostei, mas quando Deus começou a me ensinar, a me colocar nessa escola, que o maior desafio que Ele gostaria que eu aprendesse, a não desistir, a perseverar até o fim, era sobre pessoas, as coisas começaram a mudar, a se transformar. Eu quero falar isso por quê? Porque eu sei que tem milhares de pessoas, muitas pessoas que estão sofrendo caladas. Tem muitas pessoas, muitos pais doentes hoje, prostrados, literalmente prostrados. E pessoas que nós temos atendido aqui diariamente, pessoas que não aguentam mais tanta derrota aparente e não sabem o que fazer mais para perseverar, não sabem aonde buscar força. Aonde que eu posso, pastor? O que eu preciso fazer para continuar? Me diz se vai dar certo isso. Me diz se isso vai chegar no fim e vai dar certo. E eu tenho visto muitas pessoas, temos podido ajudar muitas pessoas hoje, com a mesma consolação que nós fomos consolados um dia. Mas eu quero deixar um texto muito forte. Quando nós falamos de pais, interessante que Deus, irmão, Deus prepara pais com filhos, e Deus ensina filhos com pais. A escola de Deus é assim. Deus, Ele prepara no meio do processo. E eu fico angustiado, sabe por quê? Quando eu ouço falar sobre paternidade, sobre legado, sobre pai posicionado, filhos incendiados, e eu fico em angústia porque Deus não tem uma fórmula mágica. Deus não tem uma fórmula lógica para dar para mim e para você, tipo assim, você toma 3 comprimidos e depois de 2, 3 dias você vai ver o resultado pronto. Quantas pessoas hoje estão sofrendo anos e ainda não viram? A palavra de Deus fala em Hebreus que teve muitos homens que viveram acreditando, mas não viram a promessa com seus próprios olhos.
Eu vou falar para você uma coisa: Jesus veio por causa de uma palavra, Ele morreu por causa de uma coisa que foi falado para Ele, e durante o seu ministério aqui na terra, Ele não chegou a ver tudo o que iria acontecer, mas isso não mudou absolutamente nada, porque existe algo que pode, que queima, que pode transformar, e pode fazer eu e você, nós vivermos uma experiência que somente Deus, a princípio, Ele começa a ensinar, em partir conosco, que está lá escrito em Romanos 4, que Ele fala que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, ou seja, de alguma forma, Deus trata de mim, de você, baseado não no que você está vendo agora, mas baseado no que aquilo vai acontecer ainda. E tem uma palavra que eu falei para vocês, está em João 12, 24, é um versículo só, eu vou ler para você também. Uma das maiores, como eu falei, dos maiores ensinamentos sobre paternidade que eu aprendi nessa casa foi perseverar. Não há como deixar um legado sem perseverança, não há como manifestar a paternidade de Deus sem perseverança, porque se não tiver algo, irmão, e ninguém persevera por perseverar, e ninguém ama por amar, tem que ter algo mais forte do que isso, tem que ter algo muito mais forte para dar sentido e força para nós. E eu espero que depois dessa noite, milhares de pais e mães, tanto biológicos como espirituais, que estão vivendo hoje dificuldades, que não encontram lógica, pelo contrário, pessoas ainda falam, judiam e colocam no lugar de maior frustração ainda, vão sair essa noite, vão ser curados, vão enxergar os seus filhos biológicos e espirituais com os olhos de Deus, não mais com os olhos naturais, o que vai trazer sentido, vai trazer força, vai trazer alegria, vai trazer consolação, vai trazer força mesmo, cura em nome de Jesus. Mas, como eu falei, tem uma palavra, não é mágica, tem uma palavra para isso. João 12, 24 diz que na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito o quê? Dá muito fruto. Esse foi o ensinamento, essa é a receita de Jesus. Só como ele falou, não é uma coisa mágica, não é como você jogar um grão de trigo na terra, você vai fazer o buraquinho, plantar ele, você vai ficar olhando, olha, amanhã vai dar certo? Não sei. Semana que vem vai dar certo? Não sei. Um mês vai dar certo? Não sei. Pode demorar 5, 10, 15 anos, mas a questão não é se vai dar certo, a questão é quando que vai dar certo, porque a certeza, ela vai dar certo. O poder não está em mim, o poder não está em você, o poder está na palavra dele. E a palavra faz o serviço por si só. Isso que é o majestoso, que todos os pais espirituais e biológicos precisavam compreender. O poder não está na minha desenvoltura, na minha performance, absolutamente não. Eu nunca sabia perseverar a respeito de pessoas. Eu nunca soube. Quando as minhas filhas começaram a crescer, deu vontade de desistir, irmão. Porque eu sabia ser filho de criança, de pai de criança, pai de menina, até 9, 7 anos. Quando ficou adolescente, deu vontade de desistir. Deus, que negócio é esse? É esquisito, Senhor. Não dá para entender. Mas Deus começa a treinar, a preparar pais com filhos, e começa a ensinar filhos com os pais. E eu comecei a aprender muito além do nosso ambiente, do ambiente onde nós vivemos, de olhar para os exemplos que eu tinha. Eu comecei a observar como que Jesus fazia. E Jesus falou, olha, a paternidade é a mesma coisa. Não tem como dar certo se alguém cair na terra e não morrer. Tem que morrer para dar fruto. E é interessante, sabe o que mais? Porque no capítulo 12, que ele está falando isso, ele vai falar o seguinte: depois que ele falou isso, ele falou, a minha alma está se perturbando agora, a minha alma está extremamente aflita agora, a minha alma está em profunda tribulação agora. Ou seja, não há paternidade, irmãos, para se posicionar nisso e para gerar fogo em pessoas. Não há como fazer isso se não morrer, como Jesus falou. E não há como gerar isso, não há como viver isso sem a nossa alma viver uma tribulação, uma angústia, uma perturbação extrema. Jesus viveu isso.
Eu não estou falando do João, do irmão Pedro, eu estou falando de Jesus, que logo após falar isso, ele falou para os seus discípulos: vem e me segue, vem e me segue. Depois ele falou: vem e me segue, ele ainda falou para o Pai, ele falou assim: Pai, eu te peço, glorifica o teu nome. E todo mundo ouviu uma voz, e o Pai do trono, ele falou: eu já glorifiquei, mas eu vou glorificar mais uma vez. E Jesus olhou para os discípulos e falou: ele não falou isso por causa de mim, ele falou isso por causa de vocês. Não é nada por causa de mim, não é nada por causa de mim, é tudo por causa de alguém, é tudo por causa dos filhos. Jesus veio, morreu, ele falou, ele está falando tudo isso no mesmo capítulo que ele foi ungido para a morte. Jesus não escolheu discípulos por habilidades, pelas suas credenciais. Jesus escolheu discípulos, eles se tornavam escolhidos, melhor dizendo, quando eles tinham um coração ensinável. Eu tenho visto pessoas nos procurar e falar: pastor, você pode me discipular? E eu falo: você que sabe. Você quer aprender? Se você quiser aprender, eu estou disposto a ensinar. Porque assim Jesus fazia. Jesus não escolheu os melhores, porque isso não é uma fórmula, não é uma lógica humana, natural do mundo. Jesus estava procurando pessoas. Jesus, e amar, o que faz isso dar certo, que eu falei que ninguém persevera por perseverar, e ninguém ama por amar, porque eu mesmo não tenho graça para isso, capacidade natural para isso. Quando eu olho para as pessoas que Deus tem trazido hoje para mim, como foi profetizado lá atrás, você vai ter que aprender, Deus vai trazer pessoas, e Deus tem trazido pessoas. E eu tenho aprendido uma coisa: o grão de trigo, ele cai na terra e morre, não é só na minha casa. Quando eu entendo isso, que eu tenho que cair como um grão de trigo na terra e morrer, é quando eu não morro somente para as minhas filhas naturais, eu morro para todos. Isso é uma obra para todos. Quando uma pessoa morre, há pessoas que pensam que: não, eu estou morrendo só para esse, para A, para B, para C. Não, é para todos, é para todos os lugares. Porque legado, irmão, escute uma coisa: legado não é o que eu declaro que as pessoas estão ouvindo. Legado é o que as pessoas estão recebendo de mim. Não é o que eu estou declarando que elas estão ouvindo, é o que elas estão recebendo de mim. E isso não é somente a respeito da minha casa, é a respeito do escritório que eu trabalho aqui todos os dias. O que as pessoas, o que os pastores que estão à minha volta, eles estão podendo comer da minha vida e ver e ouvir a cada dia. Porque se a história não for assim, o grão de trigo não morreu ainda, porque quando ele cai e morre, ele morre para todos. É exatamente para todos que tem que morrer, para todos. Mas como perseverar? Como amar quando você olha aqui para se reposicionar, para incendiar pessoas? É algo tão sobrenatural, tão grande, que você Deus, eu não tenho capacidade para isso. Um dia eu prometi, depois de escrever o livro com o pastor Luiz, depois de ouvir isso, depois de começar a apanhar, um dia eu comecei a falar assim: Deus, nunca mais eu vou pregar sobre esse negócio. Eu não prego mais. Sério? Eu não prego mais. Eu não prego mais. Aí eu comecei a ver que o meu nível de compaixão, o meu nível de misericórdia começou a mudar. Porque eu comecei a olhar pessoas, e eu comecei a ver a dor nas pessoas, a dor que Deus queria compartilhar comigo. Paulo, ele só sentiu o quanto importava sofrer pelo Evangelho quando ele começou a sofrer. Quando ele começou a sofrer. E quando eu comecei a observar a dor, eu percebi: Deus, existe algo que precisa ser o combustível, a capacidade para que possamos viver isso. E eu fui levado a uma palavra que Jesus ele ensinou muito. Você vai ver isso em João capítulo 15. Você vai ver Jesus falando uma coisa. Primeiro ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Em matéria de paternidade, irmão, sem Jesus a gente não pode fazer nada, absolutamente nada. Mas ele diz uma coisa: se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês permanecerão no meu amor.
Irmão, não há nada capaz de fazer isso poder se tornar realidade, de um pai se posicionar sem ver absolutamente nada. Porque, irmão, quando as coisas são claras, são nítidas, é fácil. Quando um avião está voando com o céu aberto, sem tempestade, o piloto ele tem visibilidade, é fácil. Agora, quando não há visibilidade nenhuma, no meio de uma tempestade, e tem que andar pelo que alguém está falando, pelo que a torre lá longe está falando, por coordenadas que você está recebendo, e não vê nada, é outro tipo de voo. E eu quero falar, há várias escolas de amor que nós podemos viver, e eu quero falar, quanto mais profundo no amor de Deus for, mais parecido com os sentimentos dele, irmão, e não tem nada a ver com feeling natural, não tem nada a ver com feeling natural isso é uma verdade, isso é uma palavra viva, que queima dentro do nosso coração. Quando você começa a perceber, se as palavras dele permanecem em mim, eu vou estar no amor de Cristo, e numa vez que eu estou no amor de Cristo, eu já não desisto mais de ninguém, não é pela pessoa mais. Eu não amo mais por conveniência, como o mundo me ensinou, como uma religião me ensinou. Eu não amo mais baseado no ambiente externo, no cenário externo, se é bom, se não é, se a pessoa é fácil ensinar, se não é. Quer aprender, pode vir. Quer aprender, pode vir. Quer aprender, pode vir. É assim que ele fez. Ele chamava várias pessoas, ele chamava milhares de pessoas, e nunca fechou a porta para ninguém, porque ele era a porta escancarada, ele era a porta aberta, ele era a porta aberta. Hoje nós vemos milhares de homens querendo ensinar, escolhendo a dedo. Eu quero esse, irmão, eu quero aqueles que ele quer. Ele morreu por todos, e ele fala, por isso que Jesus insistiu tanto, as minhas palavras, Fernando, precisam entrar em você. Nunca foi de teoria. Quando eu comecei a aprender sobre paternidade, e comecei a ver a história de homens que acreditavam em outros homens ruins, eu comecei a me perguntar, e comecei a ver, Deus é muito diferente de tudo que eu vivi até hoje. Porque acreditar não... Irmão, acreditar em coisas que não há lógica, não há probabilidade nenhuma de dar certo, não há nenhuma evidência, não há nenhuma estatística que mostre para você que vai dar certo. Quanto mais impossível, mais parecido com o amor de Deus você vai estar vivendo. Exatamente, pastor. Esse é o sentimento, porque a experiência que eu comecei a viver no meio do ensino foi: Deus, eu estou amando mais, mas eu estou sendo menos amado. Você acha que Jesus, quando falou no capítulo 12, a minha alma, Pai, está angustiada agora, Jesus falando, você acha que o que levou ele para a cruz, irmão, até as declarações de amor dos discípulos era furada até aquele momento? Senhor, nós vamos contigo até a morte, era tudo mentira, não iam. Mas isso não mudou nada. Jesus foi por causa de uma palavra. Ele falou: Pai, eu vou pedir para você me livrar. Não, eu vim, foi para isso. Nós viemos para isso. Eu vim para isso. Você veio para isso. E como eu falo para as minhas filhas lá em casa, eu falo para a Ingrid, falo para Yasmin, nós conversamos, eu e a Débora, nós viemos para isso. Não há sentido fora disso. Uma vez que repousa essa palavra, que ela já começou a pairar, que ela começou a entrar em você, não adianta você ir para qualquer lugar. Você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita, você só vai sentir satisfação, a vida plena, o gozo completo, como diz João na primeira carta, no primeiro capítulo. Você vai se sentir somente quando você tiver comunhão com o Pai e com o Filho. E você só tem comunhão com o Pai e com o Filho quando as palavras dele permanecem em você. Pai e mãe, eu quero falar para você hoje, de filhos biológicos e naturais, para perseverar, para amar, você pode investir em pessoas que você vai morrer e não vai vê-las se entregando. Eu conheci a história de eu tenho um primo, que ele morreu acho que com 18 anos, a mãe ficou orando por ele, orando, e na bula desse remédio não dizia quando que ele iria vir.
A religião fica louca com isso. Mas um dia, aquele menino aparentemente nunca quis ouvir. Mas um dia, aquele menino sofreu um acidente nas margens perto da rodovia 470. Ele e um outro amigo de carro. Quando ele caiu para fora do carro, morrendo, agonizando no meio-fio, os bombeiros chegaram, ele viu que o amigo dele estava pior do que ele. Meu primo falou para o bombeiro: não precisa me atender, atendam ele. Ele teve uma experiência com Jesus, que ele ouviu falar, no último momento da vida dele. Mas alguém perseverou. Nós perseveramos por causa de uma palavra, não é porque nós somos bons. Eu falei, eu sempre gostei de desafios, mas nunca soube o que era não desistir de pessoas. E hoje, quando a gente ouve pessoas no escritório, às vezes dá vontade de dar um apertão, dá vontade de às vezes dar uma cintada, né? Mas você olha pessoas e passa filmes na sua cabeça, e você vê Deus, eu amo Ele, não pelo que Ele está vivendo agora, eu amo Ele por causa da palavra que habita em mim. A palavra me incendiou. Isso não é por emoção. Jesus não foi emocionado para a cruz, Jesus foi angustiado para a cruz. Jesus não estava alegre, olha, eu vou morrer, todo mundo gente boa, vale a pena morrer por todo mundo, olha que coisa linda, está todo mundo dando boas respostas, vai arrebentar, eu vou morrer, já vão tudo dar certo. Não, irmão, ele morreu, ressuscitou, 40 dias ensinando, depois teve que vir poder, a turma, aí começou a fluir, irmãos. Perseverar, amar filhos, pessoas, até que elas encontrem algo, até que elas fiquem firmes. Você só vai fazer isso por causa da palavra que habita em você. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês estarão no meu amor. No meu amor. Essa é o maior ensino que eu aprendi. Depois que eu cheguei aqui, começamos a mergulhar, e eu queria compartilhar essa noite com você. Por quê? Porque eu sei que tem milhares de pessoas sofrendo, angustiadas, que não tem nem coragem de falar para alguém, porque vão falar que elas estão em pecado, querem trazer culpa. E eu quero falar, quando você está fazendo um vaso, não escute os comentários enquanto ele está sendo feito. Nós não podemos dizer se um vaso é feio ou é bom enquanto ele está na mesa de produção. Somente quando ele está pronto. É quando a glória vem. A glória só vem quando está pronto. Então, enquanto não está pronto, se movimente por causa da palavra. E eu quero terminar repetindo uma frase, algo que eu ouvi essa semana. Legado, irmãos, não é aquilo que eu declaro que as pessoas estão ouvindo, é aquilo que as pessoas estão recebendo de fato. É aquilo que elas estão podendo comer da minha vida, é aquilo que elas estão podendo comer da sua vida, porque senão é só teoria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.